Boa tarde a todos. Vamos, então, com grande alegria, fazer a apresentação oficial do primeiro atleta inglês a atuar no São Paulo Futebol Clube. Presidente Júlio Casares, uma boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde, senhoras e senhores, amigos, colegas da imprensa, são paulinas e são paulinos que acompanham essa coletiva. Como disse o Felipe, é um momento de muita satisfação a vinda do Jamal Lewis, que é um grande atleta, que a nossa área de futebol já estava monitorando, observando. Está aqui o Carlos Belmonte, o Rui Costa, com o trabalho também sempre do Muricy Ramalho e dos adjuntos Nelson e Chapecó. E dizer que o trabalho do São Paulo, quando somamos a primeira janela com a segunda janela, nós tivemos 11 jogadores, incluindo aí o retorno do Lisieiro. Então, é um planejamento. Nós vimos que os atletas, na grande maioria do time, quase na totalidade, são atletas que não vinham jogando, alguns entravam em algum momento, e tivemos a felicidade de ter o Santi e também o Jamal. Então, o Jamal teve já o início de um primeiro contato com o futebol brasileiro, numa disputa de um jogo oficial pelo Campeonato Brasileiro, que nos deu muita felicidade, não só pela personalidade esportiva que ele é, mas o Jamal é um profissional de caráter, um profissional promissor, e que certamente vem nos ajudar muito nessa missão em que os times do Brasil, e o São Paulo não é diferente, precisa de um elenco largo, maior, para enfrentar um calendário. E ele já viu essa dimensão de um país continental como o Brasil, viu até ontem a arbitragem no Brasil, que é uma arbitragem que, mais uma vez, mostrou deficiência, algo que nós vamos tratar daqui a pouco à tarde. O São Paulo, mais uma vez, vai se colocar, porque o que nós vimos ontem foi algo que nós precisamos entender. Erros, quando são pontuais, acontecem. Quando são frequenciais, nos preocupa, principalmente onde o VAR não chamou em lances capitais. Mas o que vale hoje é essa apresentação. Então, eu quero aqui, ao fazer essa fotografia com o Jamal, quero dizer aos torcedores do São Paulo que nós estamos trabalhando incansavelmente, e a vinda do Jamal obedece da diretoria de futebol um critério muito prático, lógico e de planejamento. O Jamal não apareceu agora, ele está no nosso radar há algum tempo, assim como os demais atletas. Então, nós vamos fazer essa fotografia, deixo depois eles à vontade aí com vocês, nesse dia que eu repito, como o Felipe falou, de muita alegria, porque o São Paulo traz um jogador que sempre performou muito bem na Premier League e está aqui hoje somando e defendendo as nossas cores. O presidente fala agora, então, a entrega da camisa número 3, utilizada por ele também na seleção da Irlanda do Norte. Jamal, que fez a estreia ontem, chega ao São Paulo Futebol Clube, emprestado pelo Newcastle. Por favor, peço que virem para o outro lado. Jogador que soma passagens pelo Norwich City, pelo Newcastle e pelo Watford, chega para reforçar o elenco do São Paulo. E, como falamos anteriormente, o primeiro inglês a defender as cores do clube. Presidente, muito obrigado. Jamal, let's start. Jamal, boa tarde. Bem-vindo ao Brasil. Eu queria que você falasse um pouco da sua escolha de vir para o São Paulo nesse momento e também como é que vem sendo, claro que ainda há pouco tempo, mas como vem sendo a comunicação com os jogadores do São Paulo. A gente está acostumado a ver a galera falando portunhol, português, espanhol, porque é muito frequente jogadores falarem essa língua, mas inglês já é um pouco diferente. De que maneira o São Paulo também está te ajudando para se adaptar e os jogadores ao mesmo tempo? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Então, primeiramente, eu quero dizer que eu estou muito orgulhoso de representar um time que é tão grande no Brasil e no futebol mundial, que é o São Paulo Futebol Clube. E, para mim, quando veio essa oportunidade, o meu agente ele informou que o São Paulo tem interesse em me ter. Eu disse, vamos nessa, vamos seguir em frente. Eu mostrei logo, eu tenho muito interesse, eu já queria vir para cá e me apresentar. Então,
Sim, claro, o visto, a permissão de trabalho e residência, tudo isso eles têm me ajudado e consegui também um lugar para eu morar. A adaptação tem sido ótima. O meu agente também está me ajudando nisso. E em termos de falar português, é um processo, né? Eu vou ter algumas aulas. Eu adoraria aprender a língua e abraçar a cultura brasileira, os paulistas. Eu quero realmente uma imersão na cultura da cidade. Então, para mim, é muito mais eu me adaptar ao ambiente do que o ambiente se adaptar a mim. Então, eu vou trabalhar duro para aprender um pouco de português, conseguir me comunicar com os meus colegas de elenco, com toda a equipe do São Paulo e os torcedores também, muito importante. Então, alguns atletas me ajudaram um pouco, mas basicamente serei eu aprendendo português. Eu vou ter um professor daqui por algumas semanas e eu espero aprender e acelerar e poder falar um pouco em português. Obrigado. Jamal, Felipe Ruiz do Grupo Globo, tudo bem? Você falou de lugar para morar aqui já. Queria saber como é que tem sido viver a cultura brasileira, o que você já conseguiu fazer, o que você já sentiu do nosso país. E muitos jogadores de fora têm vindo para cá hoje. É um mercado forte, o mercado brasileiro. Como que você enxerga esse mercado do futebol brasileiro? Obrigado. Boa tarde. Então, para mim, o Brasil, enquanto país, é tão conhecido pela cultura, pelas pessoas, o amor pelo futebol, desde pequenos. E até para mim, na Inglaterra, eu adoro o futebol brasileiro, as praias, assistindo o Ronaldinho e os jogadores brasileiros na Copa do Mundo. Eu realmente tenho muito orgulho de poder vir jogar no Brasil. Eu quero mergulhar na cultura, principalmente aqui em São Paulo. Como você disse, tem muitos atletas vindo para o Brasil e isso demonstra a qualidade da liga, do campeonato brasileiro, das pessoas. E então eu quero aproveitar o que nós estamos fazendo aqui e aproveitar o jogo. Boa tarde, Marina Buffon da TV Gazeta, bem-vindo ao Brasil, a São Paulo. Gostaria de saber, aliás, o torcedor gostaria de conhecer você melhor, né? Porque você estreou ontem, foi pouco tempo, então eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho das suas principais características e também os setores do campo onde você pode atuar. Não é só na lateral esquerda, é isso? Sim, boa tarde. É verdade. Então, para mim, eu tenho 26 anos, eu sou lateral esquerdo, então, principalmente no lado esquerdo do campo, eu adoro avançar para o ataque. Eu sou bastante flexível, eu corro bastante e eu gosto também de fazer cruzamentos e gerar assistências. Eu gosto na defesa eu gosto também de ajudar bastante a defesa a não tomar gols. Eu me orgulho bastante de ter um jogo bastante equilibrado, tanto no ataque quanto na defesa. Você chegou e já fez a sua estreia ontem, fez seu primeiro jogo, ainda que com poucos minutos em campo. E é natural que você precise de uma adaptação, é um lugar muito diferente, um jeito de jogar também diferente. Eu queria te perguntar como que você se sentiu em campo, que análise você faz do seu desempenho nesse primeiro jogo, ainda que com pouco tempo. Obrigada. Boa tarde. Sim, acho que o mais importante, eu fiquei muito feliz de contribuir para a vitória da equipe, todo o time jogou muito bem, e a defesa atuou muito bem e nós aproveitamos a oportunidade de conquistar os 3 pontos, acho que foi o mais importante. E para mim, eu fiquei feliz de chegar aqui e ver
e ver os torcedores. Então, para mim, vai ser muito bom. Eu fiquei muito feliz com essa estreia e eu espero que nas próximas semanas e meses os torcedores e os meus colegas de elenco vão ver como eu jogo e eu quero poder ajudar a equipe com as minhas habilidades pelo lado esquerdo do campo e que a gente possa ganhar mais partidas. Jamal, here. Antônio da ESPN. Você jogou no Newcastle. Gostaria de saber se você perguntou a alguns jogadores brasileiros que estão lá sobre o que é jogar no Brasil. E você veio de um país onde você atuou basicamente sua carreira inteira na Inglaterra. Quais são os seus objetivos aqui no Brasil durante esse período que você está aqui? Sim, claro. Ser um atleta do Newcastle, eu conheço o Joelinton e então, sabe, os brasileiros lá, eles nem precisam falar tanto sobre o Brasil como eles se representam o Brasil. Sabe, eles fazem parecer que o Brasil é um lugar incrível, eles têm sempre felizes, com pessoas legais, e todos que eu conheci em Londres, tem muitos brasileiros lá, então as pessoas representam o país muito bem. Então eu fiquei muito animado de vir ao Brasil e, como você disse, eu joguei até aqui toda a minha carreira na Inglaterra e quem me conhece sabe que eu sempre falei que eu gostaria de jogar em uma liga em um outro país para aprender uma cultura, um tipo de jogo diferente e uma cultura diferente. Então, a carreira é curta, então é uma ótima oportunidade para eu estar num lugar diferente, criar memórias, ganhar partidas, levantar troféus e ser parte de um time que vai ganhar muita coisa. Então, para mim, é mais especial para mim fazer isso em outro país. Boa tarde, Jamal. Lincoln Oliveira, do BTB Esportes. Aqui no Brasil, a gente costuma falar que o futebol brasileiro está muito atrasado em relação ao futebol europeu, não só em questão técnica, mas também em questão de estrutura. Como é que você enxerga essa estrutura do São Paulo e essa visão que a gente tem dessa defasagem do futebol brasileiro em relação ao futebol europeu? Bem, para mim, é claro, vai ter um tempo para eu ter uma opinião mais embasada do futebol brasileiro em comparação ao futebol, nessa comparação europeu e brasileiro. Para mim, com relação a esse atraso, eu não vejo. Tem uma razão, porque tem tantos atletas vindo para o Brasil e jovens estrangeiros que estão vindo jogar no Brasileirão e eles estão vendo que o Brasileirão pode ser um campeonato competitivo. Tem cada vez mais atletas vindo para o Brasileirão. Isso mostra a qualidade, a infraestrutura. Está melhorando, é claro. Tem pessoas incríveis para ajudar a melhorar ainda mais a qualidade do campeonato. É um processo muito excitante para mim. Eu tenho muito orgulho de representar meu país, minha família e representar o São Paulo nessa jornada. Tudo bem? Kaique Silva, da Rádio Transamérica. Queria que você falasse sobre esse primeiro contato, apesar de fora de casa, já com o torcedor de São Paulo, ontem no Mineirão, e a expectativa que você está para poder encontrar o torcedor do São Paulo já no Morumbis, um Morumbis provavelmente lotado. Queria que você falasse sobre essa expectativa. Boa tarde. Sim, para mim, como eu disse, ainda que tenha sido um jogo fora de casa, foi muito bom ver os torcedores. Eles estavam toda hora fazendo muito barulho e dando muito apoio aos atletas. E eu sou muito grato por esse suporte todo. Nós pudemos retribuir com a vitória, que é o mais importante, mas eu assisti jogos aqui em casa, então eu espero conseguir também receber todo esse carinho e mostrar essa atmosfera. E será incrível. Então eu espero poder estar lá. Vai ser incrível.
Jamal, aqui. Seja bem-vindo ao Brasil. Seja bem-vindo ao Brasil. Pedro Cunha, da Vável Brasil. Você acabou de falar um pouquinho em relação a essa defasagem do futebol brasileiro em relação ao europeu. Lógico que você está aqui pouco tempo, mas queria saber pelas suas primeiras impressões. A gente fala muito que o Brasil está atrás da Europa, mas o que tem aqui que não tem lá? O que tem de bom aqui que você não enxerga lá no futebol europeu? Queria ouvir um pouquinho dessa sua visão, chegando agora ao São Paulo e tendo feito toda a sua carreira na Inglaterra. Obrigado. Bem, como eu disse, eu só estive aqui por uma semana e pouco, quase 2 semanas, então eu não tenho uma opinião muito clara, mas para mim, o meu ponto de vista vai ser sobre o São Paulo Futebol Clube, que para mim tem um nível incrível, sem diferença aos clubes onde eu joguei na Premier League. E eu realmente não vejo uma diferença nesse momento. Talvez nas outras ligas mais baixas, talvez tenha uma diferença. Mas, por exemplo, você tem assim, né, a segunda divisão na Inglaterra, a Championship. Eu não sei como é que funciona aqui, mas em termos de cooperações tem sido incrível. Como eu disse, eu assinei um empréstimo, mas eu gostaria, aqui no coração, eu gostaria de que isso fosse permanente e eu construir uma carreira aqui. Tem um jogador aqui no São Paulo fazendo um movimento contrário ao seu, que é o Wellington. Ano que vem ele vai jogar no Southampton, na Inglaterra. Você acha que nesse período você pode ajudar ele a adaptação ao futebol inglês? E você vê ele com potencial para ter uma carreira lá fora? Obrigado. Bem, boa tarde. Eu não diria que é essencial, mas tem muitos atletas de alto nível que estão em outros continentes. Eles têm carreiras incríveis, mas eu conversei com o Wellington, o inglês dele ainda não está tão bom, então, de repente, eu ajudo ele com o inglês, ele me ajuda com o português, enquanto ele estiver aqui. Mas eu tenho certeza que ele vai aproveitar a oportunidade jogando no Southampton, na Premier League, como eu disse. Para mim, alguns atletas gostam de ficar na zona de conforto e outros gostam de tentar, conhecer novas culturas, novos países. E eu desejo o melhor para ele, como ele está fazendo, como você disse, ele está fazendo um movimento oposto. Eu desejo o melhor para ele. Da Itatiaia, eu queria saber de você qual a expectativa para a Copa Libertadores, que o São Paulo vai enfrentar o Botafogo nas quartas de final, e qual que é a visão dos europeus sobre essa competição sul-americana que é tida por muitos aqui como a mais importante para os clubes brasileiros, por exemplo. Obrigado. Bem, claro, é uma Copa realmente muito importante. Eu estou chegando na equipe, mas nós queremos ganhar, seguir. Nós queremos conquistar o troféu, sabe? Adicionar mais uma Copa lá no nosso hall. Nós queremos ganhar troféus. E quando eu cheguei, eles disseram que teve um período aí de seca. Então, nós queremos seguir ganhando. E essa é uma ótima oportunidade. Mas, na minha visão, nós temos atletas de qualidade aqui e não tem nenhum motivo que a gente não possa seguir adiante na Copa. A visão europeia para o Brasil, como eu disse, tem sempre tantos atletas jovens indo do Brasil para as equipes europeias e nós vemos todo o talento. Então, todos sempre colocam o futebol brasileiro que está em níveis altos. Então, os atletas que vão para jogar na Europa ou na Inglaterra especificamente, sempre dá uma posição muito boa ao Brasil da qualidade do futebol. Bem-vindo ao Brasil. Muito se fala que o calendário brasileiro tem mais jogos e é mais intenso que o calendário europeu. Também vai ser uma diferença de ter longas viagens para os jogos num país continental
como o Brasil, gramados também diferentes dos que você encontra na Inglaterra. Você está preparado para passar por tudo isso nessa experiência aqui no Brasil? E se me permite uma segunda, que palavras em português você já aprendeu? Boa tarde. Boa tarde. Então, sim, quando eu vim, eu fiz um pouco, eu pesquisei um pouco, conversei com as pessoas que me explicaram sobre como tem os jogos locais, sabe? Então eu tenho assim, né, o campeonato estadual, eu tenho uma pré-temporada, né? Para mim vai ser ótimo. Eu vou jogando esses jogos e para mim eu não vejo tanto problema como você disse. As viagens, é um país muito grande, de dimensões continentais, então, mas nós recebemos para isso, nós somos pagos para isso, para fazer o que nós amamos, e se viajar mais para jogar partidas ao sacrifício, então eu vou ser bem feliz fazendo isso. Então, eu estou animado para as próximas partidas. Para mim, quanto mais partidas, menos treinos, então... Jamal, boa tarde. Felipe Brizola aqui da TV Globo, Sport TV. Jamal, de fato, você já percebeu que, pela sua experiência lá e obviamente aqui, que o brasileiro ele é acolhedor, tem essa característica, mas também é um país que tem problemas gravíssimos de desigualdade brutal, violência, e é uma violência que muitas vezes afeta o futebol. Você deve ter, imagino que você deve ter visto na sua pesquisa casos de violência relacionados ao futebol, porque é algo muito comum aqui, acontece todo ano, e essa interferência às vezes é uma invasão do centro de treinamento, como já invadiram aqui, é pedrada no ônibus, é jogador sendo ameaçado quando está almoçando ou jantando com a família. Está pronto para a experiência completa? Você tinha visto isso antes? Está tudo bem com isso? Boa tarde. Boa tarde. Sim, eu vi sim alguns clipes em redes sociais, talvez umas brigas e, sabe, torcedores mais apaixonados confrontando o elenco. Isso acontece muito menos na Inglaterra, você não vê muito disso. Talvez algumas equipes que lá a torcedora, os torcedores do Newcastle são bem apaixonados, mas eles não fazem isso. Então, quando você joga para um time grande como o São Paulo, você precisa estar atender às expectativas dos torcedores. Esse é o nível que eu preciso me colocar enquanto indivíduo, enquanto coletivo. Então, nós precisamos estar dispostos a ganhar, a jogar, ganhar troféus. Então, todo o staff, nós precisamos estar coesos. Então, eu vi alguns vídeos. Então, eu espero que isso não aconteça comigo. Todos nós adoramos o jogo pela pureza que é. E se isso acontecer, eu espero que nós podemos seguir adiante e jogar futebol simplesmente. Jamal, Felipe Oliveira, do Arquibancada Tricolor. Seja bem-vindo ao Brasil, seja bem-vindo ao São Paulo. Tem uma pergunta: a torcida do São Paulo gostou bastante da sua data FIFA, principalmente por conta da sua polivalência, de atuar no meio-campo, atuar na ponta, na ala, na lateral. Como você acha que isso pode encaixar no estilo de jogo do Zubeldia? Qual a posição, além da lateral, que você se sente mais familiarizado em atuar? E se me permite também uma segunda pergunta, você atuou a vida inteira na Inglaterra. Como que o São Paulo é visto nesse país, tendo em vista que já venceu o Mundial em cima do Liverpool? Obrigado. Boa tarde. Sim, como eu disse antes, eu gostaria de jogar pelo lado esquerdo. Então, nós vimos no jogo do Cruzeiro, o técnico ele usa um 5-3-2, então eu fui colocado ali na defesa, mas eu também gosto de jogar mais avançado. Então, eu mostro essa flexibilidade no estilo de jogo. Eu posso jogar no 5-3-2 e outras formações e ajudar em qualquer posição. Então, desculpe, a segunda pergunta? Sobre como o São Paulo é visto na Inglaterra, tendo em vista que já venceu o Mundial do Liverpool e tudo mais.
Sim, como eu disse, o futebol brasileiro ele é posicionado num ranking bem alto. Tem muitos atletas brasileiros indo jogar na Premier League ou treinando em outras equipes europeias e que a gente joga contra na Champions League e nas outras Copas continentais. E o São Paulo é um clube gigante no Brasil, ele representa bastante e o futebol brasileiro é muito bem visto na Europa, especialmente na Inglaterra. Rodrigo Calha, da Gazeta Esportiva. Apesar de você ter pouco tempo de São Paulo ainda, eu queria saber como que foi o seu primeiro contato com o Zubeldia, com o técnico de São Paulo, se vocês já puderam conversar sobre estilo de jogo, suas características, enfim, queria saber como que foi esse primeiro contato que você teve com o Zubeldia. Boa tarde. Sim, com certeza, eu pude conversar um pouco com ele e eu tenho certeza que ele conhece as minhas qualidades que me trouxeram ao clube, a minha flexibilidade, a minha qualidade de jogo. E então é um relacionamento que eu gostaria de construir e compreender o que ele precisa de mim nos treinamentos e pessoalmente, como parte do elenco, como seu jogador. E esse relacionamento vai crescer com o tempo. Claro, eu aprender o português e um pouco de espanhol para conversar com o treinador. Eu tenho certeza que eu quero, eu quero estar nesse clube por bastante tempo. Então, é um relacionamento que vai crescer, vai melhorar. Eu quero trabalhar bastante com ele. Martins, do UOL. Você falou bastante sobre a vontade de imergir mesmo, de ter essa imersão no futebol brasileiro, na cultura brasileira, principalmente aqui em São Paulo também. Quais você acham que, além de aprender o idioma, são os próximos passos para se conhecer? Tem alguns lugares que você tem interesse, você pesquisou bastante sobre o clube, mas sobre aqui, São Paulo, Brasil, o que no seu tempo livre você também procura fazer para ter essa imersão completa? Boa tarde. Sim, para mim, eu gostaria, claro, de encontrar um lugar para morar. Isso seria bom, encontrar um ritmo da cidade. Demora um tempinho, talvez uma semana, um mês, mas eu quero trazer minha esposa e eu quero continuar jogando jogos. E, criar amizades, fazer amigos, explorar a cidade. Nos próximos dias, semanas, eu vou conversar com os meus colegas, buscar recomendações deles, alguns restaurantes, alguns lugares legais para ir à noite, caminhar e me acostumar com a cultura, com as pessoas e encontrar com os torcedores e me sentir em casa. É isso que eu gostaria. Encerramos então a entrevista coletiva de apresentação de Jamal Lewis, primeiro atleta do futebol inglês, ou melhor, o primeiro inglês a defender as cores do São Paulo Futebol Clube, o clube brasileiro com mais títulos internacionais. Obrigado a todos pela presença, uma boa tarde.